Hoje eu vou falar sobre a ideologia de esquerda, a psicologia do revolucionário e os ressentimentos indisfarçáveis desse pessoal e a dinâmica dos processos políticos disruptivos. E qualquer semelhança com partidos políticos esquerdistas brasileiros não será mera coincidência, conforme vocês próprios poderão observar. A premissa de que as revoluções políticas são intrinsecamente movidas por intenções altruístas, bondosas, de aprimorar o mundo, é frequentemente desafiada por uma análise mais profunda da psicologia humana e da dinâmica social. A famosa afirmação provocativa "dê-me alguém para odiar e invejar e serei um bom revolucionário obediente" encapsula aí uma perspectiva crítica que sugere que as paixões tristes como o ódio, o ressentimento e a inveja desempenham um papel fundamental na formação e na sustentação de processos políticos disruptivos, que são marcas registradas de petistas, psolistas, comunistas e por aí vai, né? Hoje, então, eu pretendo explorar a ideia fundamentada em conceitos filosóficos e sociológicos de apenas 3 dentre milhares de grandes pensadores que abordaram essa loucura toda. Tais sejam Friedrich Nietzsche, Erich Hoffer e José Ortega y Gasset, para argumentar que a mediocridade e as emoções negativas são muitas vezes as verdadeiras catalisadoras primárias das chamadas revoluções. Primeiramente, Nietzsche e o conceito do ressentimento. Friedrich Nietzsche, em sua obra, oferece uma compreensão poderosa da origem das motivações revolucionárias através do conceito do ressentimento. Ele usa muito isso. Para Nietzsche, o ressentimento não é meramente um sentimento individual de rancor, mas uma força psicofisiológica reativa que surge em indivíduos ou em grupos que se sentem impotentes diante de uma força ou condição que percebem como superior ou opressora nas cabeças ocas deles, ou seja, incapazes de agir diretamente contra a causa de sua frustração. Esses indivíduos internalizam a sua raiva e a transformam em uma moral de escravos, onde os valores do nobre ou forte são invertidos e condenados como maus, enquanto as suas próprias fraquezas são redefinidas como virtudes do bem, do amor, da fraternidade, quando a história, inclusive, nos demonstra exatamente o oposto disso. Vide, por exemplo, Revolução Francesa, União Soviética, Revolução Comunista Chinesa, que foram, como todo mundo sabe, alguns dos maiores banhos de sangue da humanidade. E tem uma galera que ainda nega isso, até hoje. Essa inversão de valores bizarra é crucial para a psicologia de um revolucionário. O que antes era então considerado sucesso ou excelência sob a ótica do ressentimento torna-se objeto de ódio e de inveja. A mediocridade que se sente diminuída pela grandeza alheia encontra no ressentimento um mecanismo para desvalorizar o que não pode alcançar, pavimentando o caminho para a busca de uma justiça que na verdade é uma forma disfarçada, muito mal disfarçada, de vingança. Assim, a vontade de poder dos ressentidos se manifesta não na criação de novos valores, mas na destituição e destruição dos valores existentes, impulsionada por uma profunda inveja do que é superior e um ódio pelo que os faz sentir inferiores. Em segundo lugar, vamos mencionar Erich Hoffer e o conceito criado por ele do verdadeiro crente. Erich Hoffer, em seu clássico intitulado Verdadeiro Crente, diz que pensamentos sobre a natureza dos movimentos de massa, incluindo as tais das revoluções, são frequentemente alimentados por indivíduos que se sentem incompletos, frustrados ou descontentes com suas próprias vidas. Hoffer argumenta que a infantaria dos movimentos revolucionários é composta por aqueles que ele chama de verdadeiros crentes, pessoas que buscam escapar de um eu indesejável através da fusão com uma causa coletiva. Eles não se juntam ao movimento para melhorar suas vidas individuais, mas para se livrar dessas vidas individuais. Para Hoffer, o ódio é um componente essencial para a coesão de um movimento de massa. Um inimigo comum, seja ele uma classe social, um grupo étnico ou uma ideologia, serve para unificar os descontentes e canalizar suas frustrações.
A inveja do sucesso alheio e o ressentimento contra as estruturas existentes são facilmente mobilizados e transformados em quê, pessoal? Em um fervor revolucionário, fundamentalista e até psicótico, eu diria. O verdadeiro crente, na visão de Hofer, encontra um propósito e uma identidade na causa, substituindo a mediocridade percebida de sua existência individual por um senso de pertencimento e poder coletivo. A promessa de um futuro utópico muitas vezes mascara, então, a motivação subjacente de destruir o presente que lhes causa dor e frustração. E por último, mas não menos importante, o magnífico José Ortega y Gasset, que em sua obra magistral chamada Rebelião das Massas, analisa a ascensão do homem-massa na sociedade moderna, um tipo aí de indivíduo caracterizado pela mediocridade satisfeita e pela recusa em aceitar qualquer autoridade ou padrão que não seja o seu próprio. O homem-massa, segundo Ortega, não se sente em dívida com a civilização que o criou e, em vez de buscar a excelência, contenta-se com a vulgaridade, exigindo furiosamente, ardorosamente, que o mundo se adapte aos seus desejos e caprichos pessoais, como a gente vê cada dia mais na atualidade, né? Acho que eu não preciso nem apresentar alguns exemplos medonhos que aparecem toda hora. Compreendam que essa rebelião não é necessariamente uma revolução violenta, sangrenta, mas uma imposição da mediocridade sobre o mundo dos padrões de excelência, subvertendo a história, a biologia, a física, a matemática, a geografia, etc. No contexto de processos políticos disruptivos, a mentalidade do homem-massa pode ser facilmente explorada. A inveja das conquistas alheias e o ressentimento contra aqueles que detêm conhecimento, poder ou alguma riqueza, não necessariamente aí material, são um terreno fértil para a demagogia. A promessa de igualdade, muitas vezes, é mal interpretada como a eliminação das diferenças e a elevação da mediocridade ao status de norma, de regra, de incentivo, quase como uma imposição geral, um nivelamento por baixo, em vez de uma busca por oportunidades equitativas para a excelência. Resumindo então, pessoal, a ideia de que as revoluções políticas são alimentadas por ódio, ressentimento e inveja e que a infantaria desses processos é composta por indivíduos que se sentem medíocres e, na verdade, o são, aliás, não é uma visão cínica, mas uma análise realista da psicologia humana em contextos de mudança social radical. Nietzsche, Hofer e Ortega, cada um ao seu modo e em seu tempo, revelam como as paixões tristes, lamentáveis, melancólicas, podem ser mobilizadas para a ação política, transformando frustrações pessoais em movimentos coletivos de grande impacto. Compreender essa dimensão psicológica é crucial para desmistificar a narrativa romântica das revoluções e para analisar criticamente os impulsos que as motivaram. Longe de serem meros ideais de melhoria, os processos políticos disruptivos são, na verdade, na imensa maioria das vezes, complexas manifestações de anseios humanos profundos, onde o desejo de destruir o que é odiado e invejado é até mais potente do que a aspiração por um futuro melhor.